Hoje nós vamos falar um pouco sobre soteriologia ou doutrina da salvação. Nós vemos na aula anterior sobre a doutrina do pecado que o pecado ele é uma realidade. O pecado ele verdadeiramente escraviza o ser humano. E Deus, movido pelo seu amor, pela sua misericórdia, elaborou um plano de salvação para resgatar o ser humano e dar a ele a liberdade em relação ao pecado. Observe que a salvação, ela está totalmente fundamentada na graça de Deus. O que é graça? A graça é o favor imerecido de Deus. Somos salvos por ele, não porque merecemos, mas recebemos este dom, essa dádiva do próprio Deus sem qualquer tipo de merecimento. A salvação, ela está fundamentada na graça, mas ela vem através da fé. Se você não crê na salvação, você não terá acesso a ela. Pois bem, a salvação, ela envolve pelo menos três coisas. Primeiro, a salvação, ela envolve libertação. Vamos ver o que está escrito em João, no capítulo 3 e versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 3 e 36. Nós vemos aqui então que a salvação, ela nos liberta da impiedade, do pecado, da culpa. A salvação, ela vai envolver essa libertação. Outra coisa, a segunda coisa que a salvação envolve é a fé. Veja o que diz Romanos capítulo 1 e versículo de número 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Romanos 1 e 16. Então, o acesso que nós temos à salvação, ele é a fé. Quando o homem crê no projeto de Deus para a salvação, ele então a alcança. A fé, sem a fé é impossível chegar à salvação. Em terceiro lugar, a salvação, ela também envolve a instantaneidade. Quando você crê, você se torna salvo instantaneamente. Foi isso que aconteceu com o ladrão da cruz. Quando ele crê em Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que Jesus vai dizer para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando o homem crê no projeto de salvação de Deus, ele automaticamente então se torna uma pessoa salva. Nós precisamos entender também do que exatamente nós estamos sendo salvos. Pelo menos três fatores. Em primeiro lugar, nós somos salvos do pecado. Por causa do pecado, o homem se tornou escravo do pecado. O homem se tornou escravo. E é isso que vai dizer em Mateus 1, 21, quando a Bíblia diz que Jesus ele veio para salvar os homens dos seus pecados. Jesus Cristo, através da salvação, ele nos dá liberdade. Ele nos torna livres do pecado. Essa é a verdadeira liberdade. Do que somos salvos? Em segundo lugar, nós somos salvos do perigo. O homem sem Deus, ele corre a qualquer momento o risco de viver uma eternidade sem Deus. Por quê? Porque assim como Noé estava seguro dentro da arca, observe que ao seu redor havia as águas do dilúvio caindo, havia inundação, havia morte, mas dentro da arca, Noé e sua família estavam seguros. Esta arca é uma tipologia de Cristo, que é o mediador da salvação. Enquanto nós estamos em Cristo, nós estamos seguros nele, estamos salvos nele. Observe que a salvação ela vem para nos livrar
desse perigo. E em terceiro lugar, a salvação, ela nos livra da condenação. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Essa morte aqui é aquela morte eterna, uma vida de eternidade sem Deus. A salvação de Deus, ela nos livra dessa condenação eterna e nos dá acesso a uma nova eternidade, uma eternidade com Deus. Então é disso que a salvação nos livra, é disso que a salvação nos garante, é isso que a salvação nos garante através do plano salvífico de Deus.